Meus amados irmãos, saúdo a todos na santa paz do Senhor. E gostaria de, neste momento, nos debruçarmos diante de uma palavra que está em Gênesis, capítulo 5, e versículo 2. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Meus queridos, este versículo traduz um pensamento e um ponto de vista desse velho crente que vos fala sobre essa questão dos dois ser uma só carne, o homem e a mulher. Fica bem claro neste versículo, porque Deus não chamou o nome dos dois, apenas chamou Adão aos dois. Ele, nesse versículo, está falando de dois seres, o homem e a mulher, está bem claro. E diz que ele criou macho e fêmea, e os abençoou, e chamou seu nome Adão. Então, por que Deus chamou o nome dos dois Adão? Isso torna a mulher insignificante pelo fato de Deus não mencionar o seu nome? Ou o Criador está lhe colocando em pé de igualdade como administradora para auxiliar o homem? Se assim o é, chamar mulher de pastora, é uma inovação ou é fazer justiça à adjutora do servo de Deus na obra redentora do Senhor Jesus Cristo? Então, considerar mulher de pastor como pastora é uma inovação mesmo? Ou é uma evolução para a melhoria da obra redentora do Senhor Jesus? Se é uma inovação, temos alguns respaldos bíblicos para falar sobre isso? Pois desde a formação da igreja, nos primórdios, no primeiro século, tivemos muitas, ou permanecemos como no princípio. A noiva do cordeiro mudou de roupagem ou não? E se as mudanças for para o bem da obra, que mal há nisso? Já pensaram? Quando se muda alguma coisa na liturgia, no culto ou na congregação, se é para o bem da obra, que mal há nisso? E se for para valorizar a mulher no ministério do pastor, desvirtua a função do obreiro? Amados, Deus não mudou de ideia. Os homens de coração endurecido é que complicaram as coisas. Mas nos primórdios da igreja, havia muitas mulheres que se empenhavam e se doavam na divulgação do evangelho. O apóstolo Paulo menciona muitas delas que o ajudavam na propagação da palavra de Deus. Mudanças consideráveis tivemos ao longo dos séculos, para pior e para melhor. É verdade? Depois do século III, o que aconteceu? Viramos a religião católica romana.
E, nesse período de obscuridade, a igreja se tornou uma verdadeira idolatria. O paganismo entrou, a política entrou e tudo que é ruim entrou. Alguns se separaram para não participar dessas iguarias do mundo. Mas mudou, e mudou para pior. Porém, no século XV, um monge alemão, aleluia, levanta 95 teses contra a piora da Igreja Romana. E aí começa a volta para as origens. E de lá para cá, já tivemos muitas e muitas inovações. Uma das mais notáveis, aleluia, uma das mais notáveis foi a busca do batismo no Espírito Santo. Nas primeiras igrejas evangélicas, não se buscava esta maravilhosa bênção de Deus, é verdade? Buscava-se? Não. Quando Lutero deu início à igreja luterana, não tinha batismo com o Espírito Santo. Quando houve divisão e se formou a igreja presbiteriana, metodista, não tinha batismo com o Espírito Santo. E aí veio a grande igreja batista, com grandes nomes, mas não tinha batismo no Espírito Santo. Até que numa rua Azusa, nos Estados Unidos, apareceu esta bênção de Deus, que podemos chamar que foi uma inovação, mas que foi uma inovação notável, admirável, de grandes bênçãos para o povo de Deus. Está na Bíblia. O batismo no Espírito Santo nas primeiras igrejas evangélicas não se buscava. Essa é a verdade. Mas estava lá na palavra de Deus. Então, será que há alguns argumentos bíblicos que possamos identificar nas inovações de hoje? Mulheres de pastores, pastoras, se somos a mesma carne, com certeza somos o mesmo espírito, pois assim fomos criados. Ou vocês acham que mulher não é a imagem e a semelhança de Deus? Alguém pode me dizer se a mulher não é a imagem e a semelhança de Deus? Porque pelo que está escrito na Bíblia, a mulher também é a imagem e a semelhança de Deus, como o homem o é. Veja, Gênesis 1:27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher, criou macho e fêmea, a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, na criação, Deus criou os dois com sua imagem e com a sua semelhança. E aí, a gente pode chegar também, para concretizarmos esse nosso pensamento, no capítulo 2 e versículo 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Note que aqui o homem foi feito, formado e não criado. E a mulher? Deus anteriormente tinha criado. E quando soprou o fôlego de vida nos narizes daquele homem formado do barro, ali ele recebera o espírito dele e da mulher que Deus tinha criado, a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou não?
Porque também está escrito no capítulo 2, versículo 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Lembram de um provérbio que dizem que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Outros afirmam que é ao lado, mas parece-nos que não é o que falou o Senhor Deus. O homem é e sempre será o condutor e protetor da mulher, pois quando ele foi criado e quando ela foi formada da costela do homem, Deus não soprou nela mais nenhum espírito, porque o espírito já estava lá e colocou como que diante dele, e não ao lado e nem atrás. Por quê? Porque é o homem que protege a mulher, que conduz a mulher, como chefe, como cabeça, como Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então não vejo nenhum agravo. Esse é um sentimento meu, é um pensamento meu, mas que não é uma doutrina, nem uma exortação que esse velho crente está fazendo. É apenas um ponto de vista que identifico, na minha opinião, que a mulher de pastor, logicamente, é pastora. Porque na criação Deus fez os dois uma só carne. E provavelmente, quando o homem é consagrado, recebe a consagração de pastor, a sua mulher também recebe esta notificação de Deus como pastora, porque está escrito na Bíblia Sagrada que Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia. Então que Deus nos abençoe, irmãos, medite nessa palavra. Me desculpe aí pelo barulho dos aviões, porque eu estou perto do aeroporto, né? Mas que Deus nos dê graça para que possamos entender e compreender este assunto tão importante dos nossos dias, que é realmente uma inovação, mas porque na igreja de 20, 30 anos atrás não se ouvia falar nisso. Mas está na Bíblia. Não está na Bíblia literalmente que a mulher deve ser pastora, mas pelo fato dela ser criada no mesmo pé de igualdade do homem, não muda, na minha opinião, essa posição dela ser considerada pastora no trabalho e na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.